A paz a todas. Eu tô aqui porque eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês porque hoje falei com mãe e ela me disse que hoje teria uma reunião das Filhas da Promessa pra saber se esse grupo ia continuar ou não. Eu fiquei um pouco abismada com essa reunião de vocês, mas aí desliguei o telefone com mãe e fui ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, Deus falou fortemente comigo em uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu acredito que todos os conselhos necessários que vocês precisam, hoje, agora, estão aqui. Nessa palavra, eu quero compartilhar com vocês. Eu traduzi, porque a minha Bíblia é italiana, eu traduzi para português. Mas diz mais ou menos assim. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz mais ou menos assim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poder ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade. Vistam-se, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois vocês leiam de novo essa palavra, porque é uma palavra para refletir. Mas aí, eu lendo essa palavra, Deus me tocou grandemente. Como vocês, eu digo vocês em geral, mas não são para todas, porque eu quero acreditar que tem algumas do grupo da promessa que não quer que esse grupo se acabe. Eu falo só para algumas, mas digo vocês em geral. Eu acredito que vocês não consigam ver o que Deus tem falado com vocês ultimamente. É como se Deus tivesse colocado placas no caminho de vocês, dizendo: minha filha, não vá por essa estrada não, parece ser tão bonito, mas não é a estrada certa. A estrada certa é essa, não vá por ali não. Mas vocês insistem em seguir nessa estrada que vocês pensam que é certa, só porque é um campo cheio de flores, com a grama bem verdinha, aí vocês estão pensando que é a estrada certa, sem ver que lá na frente tem uma armadilha, que lá na frente vocês vão cair, porque é uma cilada do inimigo. Eu quero dizer com isso que a separação do grupo, as filhas da promessa, é uma cilada do inimigo, é uma armadilha. Se ligue, abra o olho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estive aí no Brasil e tive a oportunidade de presenciar pessoalmente o grupo Filhas da Promessa, componente por componente. E acredito que se as Filhas da Promessa se separarem, se esse grupo acabar, as cabeças mais fracas desse grupo vão se distanciar da igreja, vão se distanciar de Deus. Então isso é uma armadilha do inimigo. Abra os olhos, vocês não estão vendo isso não? É como se o inimigo, como se o diabo tivesse mirado as filhas da promessa, como se ele tivesse pegado vocês como alvo. De uma maneira ou de outra, ele quer separar as filhas da promessa. Sabe por quê? Eu digo por quê. Porque quando as filhas da promessa cantam, a igreja ferve. Porque através das músicas que vocês cantam, a palavra de Deus chega nos corações das pessoas. Chegou no meu, eu acredito que possam chegar, que chega no coração das outras pessoas também. Por isso o inimigo
quer separar as filhas da promessa. De uma maneira ou de outra, ele quer separar as filhas da promessa. Não quer que vocês adorem, não quer que vocês se reúnam para adorar a Deus. Não quer ver vocês unidas, quer ver vocês separadas. É uma cilada do inimigo. É uma armadilha do inimigo. A gente tem que ganhar vidas para Deus e não perder para o inimigo. Porque se as filhas da promessa se separam, as cabeças mais fracas desse grupo vão se afastar da igreja. Vão se afastar de Deus. E a gente vai perder vidas para Deus. Se tem uma irmã que está caindo, vamos esticar a mão para ajudá-la e não jogar mais lá no poço ainda. Vigia, irmã, vamos prestar atenção. Aí você pode estar pensando assim, tá lá do outro lado da Itália, não sabe. Eu trabalho, chego cansada do trabalho, vou fazer aquela faxina quando chega, é morta de cansada. Tem ensaio todo dia, as filhas da promessa não tiram férias, as filhas da promessa não descansam. Deus descansa para você? Deus descansa para você descansar para Deus? Hein? Descansar só lá no céu. Descansar só lá no céu. A gente tira 1 dia, 2 dias, descansar lá no céu, porque Deus não descansa para você. Quando você está com um problema com seu marido, com seus filhos, na sua casa, porque você está triste, porque você está com depressão, Deus não descansa para você, Deus não tira férias para você, Deus está sempre pronto para lhe ajudar. O motivo que você quer tirar férias para Deus e descansar, qual é? Preste atenção, vigia, irmão, porque é uma armadilha do inimigo. É uma armadilha do inimigo. Presta atenção, revista-se com a armadura de Deus. Não vamos deixar que o inimigo separe um grupo tão lindo como as filhas da promessa, porque o diabo pode ter mirado vocês como alvo, mas as filhas da promessa é um grupo criado pela vontade de Deus. É um grupo criado pela vontade de Deus, então por que separar? Presta atenção. Mesmo se eu pessoalmente, penso de uma maneira um pouquinho radical. Penso de uma maneira um pouco diferente, talvez. Eu penso assim, se uma pessoa se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta de Deus, essa pessoa nunca esteve perto. Se uma pessoa se afasta de Deus, na verdade, ela nunca esteve perto. Porque eu não acredito que uma pessoa que conheça a igreja, conheça a palavra, conheça as maravilhas que Deus faz, os milagres que Deus opera, queira se afastar para ir para o mundo. Eu não acredito nisso. Quem conhece a Deus não quer se distanciar mais dele. Quem está debaixo da asa de Deus não quer mais sair. Então eu não acredito que uma pessoa que conhece a Deus queira se distanciar. Se distancia é porque na verdade nunca esteve perto. Foi para a igreja só por ir. Foi para a igreja só porque tinha aquela festa. Foi para a igreja só por causa daquele irmão. Foi para a igreja só por causa daquela irmã. Escutou a palavra, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Vamos prestar atenção, vamos vigiar, porque isso é uma cilada do inimigo. O inimigo montou uma armadilha para separar as filhas.